Fala, jovem, bom dia, tudo bem? Mais uma segunda-feira, eu aqui com meu cafezinho, aqui no meu escritório. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito interessante. É um assunto, na verdade é um conjunto de perguntas que nós, gerontólogos, escutamos muito das pessoas que têm um idoso em casa, tá bom? Então é o seguinte, acredito que a primeira pergunta, a pergunta que mais fazem para mim é quando existe uma queda desse idoso, tá bom? Quando esse idoso cai. Quando esse idoso cai, muitas vezes a família ou a pessoa que tá junto, de repente uma cuidadora, alguém que trabalha na casa, ela não sabe como agir com esse idoso, tá bom? Número um, porque muitas vezes não sabe o porquê caiu. E número dois, porque não se sabe se a gente levanta esse idoso, se não levanta, deixa no chão. E a gente vai ter a oportunidade hoje de conversar um pouco mais sobre o que fazer nessas situações, tá bom? Então, em caso de queda do idoso, se você não viu como essa queda aconteceu, você nunca deve se preocupar em levantar este idoso, tá bom? Normalmente o que a gente faz nesse momento a primeira coisa, né? É checar se as vias aéreas do paciente estão ok, então dá uma olhadinha na boca, não enfia o dedo dentro da boca. Dá uma olhadinha aqui, vê se tem alguma obstrução na boca ou no nariz que possa tá ocasionando com que esse idoso ele não esteja respirando direito, tá bom? Então, primeira coisa que você vai checar é isso. Se você tiver um espelhinho perto ou um objeto que possa embaçar, você coloca na frente do idoso, assim, da boquinha dele, para você ver se embaça esse espelhinho, para ver se está saindo realmente o ar, se a questão respiratória dele realmente ele está inspirando e ele está expirando de forma adequada, tá bom? Você não pode colocar o rostinho ali perto, sentir, se você sentir aquela baforada, tudo bem, bacana, tá bom? Se ele tiver acordado, conversa com ele, veja se está tudo bem, mas sem mexer nele, tá bom? Conversa com ele, vê se ele está orientado no tempo e no espaço, pergunta se você já conhece esse idoso, sabe que ele não tem nada, pergunta o dia que é hoje, quem são as pessoas da família, se ele te reconhece, sabe quem é ele mesmo, ou se o paciente já tem algum tipo de demência ou algum tipo, outro tipo de patologia associada, você tenta seguir mais ou menos o padrão dele e faz as perguntas que sejam coerentes com o quadro dele, tá bom? Essa é a primeira coisa que a gente faz. Se tiver tudo bem, tudo bacana, verificar se tem fratura, então dá uma palpadinha, ver se dói em algum lugar, pergunta para ele se dói em algum lugar, mas isso tudo sem levantar. E automaticamente a primeira coisa que você deve fazer é ligar para a emergência, tá bom? Liga lá para o SAMU para que seja feito o resgate de forma adequada. Em hipótese nenhuma, tente movimentar esse idoso, principalmente com relação à questão da coluna cervical. Se ele estiver bem posicionado, deixa ele, se ele não tiver com risco de nada, no máximo, deixa bem posicionado sem mexer na cervical dele, tá bom? Deixa ele posicionadinho até chegar o pessoal do resgate. Esse idoso, por N motivos, pode ter caído, pode ter desequilibrado, ele pode ter tido um quadro hipotensivo e ter caído no chão, ele pode ter tido um AVC. Então a gente não sabe o que aconteceu com esse idoso a priori, a gente tem que ter certeza que o ABC foi feito de forma correta, tá bom? E que o resgate venha o mais rápido possível, tá bom? Quanto mais informação você conseguir passar para a pessoa que estiver do outro lado da linha no resgate, melhor, mais rápido eles vêm, tá bom? Vamos supor agora que o idoso ele não caiu, mas ele começou com um quadro de agitação muito grande durante a semana. E você começou a perceber que mesmo sem febre, esse idoso ele ficou confuso, ele ficou um pouco mais agressivo, ele teve um quadro de esquecimento um pouco maior do que o comum. Isso normalmente é um sinal de infecção. O idoso ele não vai apresentar, ou normalmente não vai apresentar febre que nem um jovem ou uma criança, né? Um jovem adulto, ele vai apresentar, que é logo de cara no início do processo de infecção. Ele vai demorar um pouco mais por conta do seu metabolismo, que é um pouquinho mais lento, tá bom? Então a primeira coisa que acontece é esse quadro de agitação e às vezes vem associado com uma questão de agressividade.
Esse idoso ele também pode prostrar de uma vez, ficar bem prostrado, ficar mais hiporresponsivo, tá bom? Que pode também ser sinal de processo de infecção, tá bom? Normalmente existem 2 tipos de infecção que dão no idoso, que é mais recorrente, que são as infecções urinárias e são as infecções respiratórias, tá bom? Então, se o idoso já vem tossindo, já vem com aquele peito mais carregado de secreção, você já fica esperto. E se a urina também do idoso tiver mais fétida, tiver numa quantidade um pouquinho mais abundante também, você já pode suspeitar aí de uma infecção urinária. Esse é um caso, se não teve queda nem nada, que você pode, com a ajuda de outra pessoa, nunca faça isso sozinho, com a ajuda de outra pessoa, encaminhá-lo, levá-lo ao pronto-socorro. Na verdade, é um pronto atendimento no hospital, que você esteja conveniado, ou do SUS, enfim. Tá bom? Esse é um dos casos que a gente pode, não precisa necessariamente ligar para o SAMU, porque não foi um trauma, não foi um caso de queda, nem algo que foi repentino, mas algo que veio decorrente aí durante a semana e que você observou que tem piorado, então você deve levá-lo ao hospital para fazer a consulta lá direitinho, tá bom? Lembrando que muitas vezes o idoso ele prostra, ele começa a ficar mais cabisbaixo ali, mais hiporresponsivo por causa de hidratação. Então nunca esquecer disso, tá bom? O idoso ele sempre tem que estar bem hidratado, o idoso sempre vai sentir menos sede, tá bom? E a última dica que eu vou te dar é o seguinte: em caso de sudorese absurda, provavelmente esse idoso teve uma queda de pressão. E se ele cair no chão, mais uma vez, ligue para o SAMU, tá bom? E não tente hidratar ele no chão, nunca deitado, e principalmente se o paciente estiver com vômito, tá bom? Sempre lateralizar ou deixar ele em bloco de lado para que ele não broncoaspire aquele vômito. Isso é super importante. Se você observar que o idoso está caído no chão, você sempre deve, em bloco, para não virar, não mexer a cervical, porque você não sabe o que ele bateu, sempre virá-lo e deixá-lo bem posicionado de lado para que o vômito escorra pelo lado e que ele tenha as vias aéreas sempre pérvias, tá bom? Sempre adequadas para a respiração dele, para não ter nenhum problema. Tudo bem? Então, essas foram as dicas de hoje, foram dicas mais práticas, dicas de emergência aí na hora de você observar no seu idoso. Se você tiver alguma dúvida, sabe que pode entrar em contato, pode deixar aqui sua pergunta na descrição do vídeo, ou se quiser entrar em contato comigo, tá bom? Lembrando que tem sempre o meu canal aqui no YouTube, o Dr. Eduardo Bonini e o canal do Nova Liderança no YouTube, ou se você quiser acessar direto pelo meu site, eduardobonini.com.br, você acha todas as informações que você precisa lá, é meu contato, tá bom? E acesse o meu blog, o novaliderança.wordpress.com. Te vejo na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.